Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Novidades. Esse é o nosso podcast aqui de novidades da Tecnisa. E hoje a gente tem um assunto aqui muito bacana e muito interessante sobre inovações da nossa solução de HCM. Para quem não sabe, a Tecnisa ela tem soluções para departamento pessoal, recursos humanos. E hoje o papo aqui vai ser muito quente, porque a gente vai falar sobre as últimas inovações que têm aí transformado as empresas, ou a gestão das empresas, principalmente no departamento de recursos humanos. Eu estou aqui hoje com o Marcelo, que é gerente de produtos. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso Café com Novidades. Sim, muito obrigado aí pelo convite. E hoje, Marcelo, o nosso bate-papo aqui hoje é para falar um pouco dessas últimas inovações que a Tecnisa tem liberado aí para o mercado, no departamento ou no setor ou no segmento de recursos humanos, né? A nossa solução de HCM. Então, hoje a ideia é saber o seguinte: o que a gente tem liberado hoje para o mercado, para o segmento, quais são essas inovações e como é que isso tem ou pode impactar os gestores dessas áreas, como é que vai otimizar o trabalho dessas pessoas, que a gente sabe que é um trabalho, às vezes, com empresas, com clientes nossos que tem ali 1.000, 1.500, 2.000, 10.000 colaboradores ou vidas, como a gente costuma falar. Então, como é que essas inovações podem impactar essas empresas? Sim, a gente sabe hoje, principalmente por ser uma solução destinada à gestão do capital humano, ela cuida do que há mais nobre em qualquer empresa, que seria realmente as pessoas. Então, nossas inovações, elas vão muito de encontro a tornar o trabalho do DP e RH cada vez um trabalho mais analítico, minimizando ao máximo ou automatizando ao máximo os processos para minimizar ali o trabalho operacional dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, nós também temos um trabalho no entendimento de que, sendo a mão de obra a parte mais importante de qualquer empresa, a gente tem feito inovações também no sentido de tentar reter a mão de obra, no sentido de tentar dar continuidade à manutenção dessa mão de obra em nossos clientes. Nós sabemos que existe um custo aí muito grande em treinamentos, em preparar as pessoas, principalmente no nosso negócio que é food service, concessionárias de alimentação, e também a parte de retail. A gente sabe que treinamento, a capacitação das pessoas, há um investimento ali na pessoa prévio até o início das atividades. Então nós temos muitas implementações, muitas inovações ali, que elas lidam com a entrada ou facilitar o onboard dessas pessoas dentro de cada uma das nossas organizações, mas acima disso também são implementações, melhorias, relatórios e visualização ali de informações que vão cuidar da pessoa e vão garantir que essa pessoa continue ali dentro da empresa, trabalhando da melhor forma possível e da forma mais produtiva possível. Então, normalmente são inovações realmente, efetivamente voltadas para as pessoas, e a partir das pessoas, seja a operação de DPRH ou as vidas, os profissionais que trabalham na organização, consigam efetivamente melhorar o negócio dos nossos clientes, melhorar o business dos nossos clientes. Legal. Marcelo, o que tem guiado as decisões dessas evoluções nesse nosso produto, nesses últimos períodos aí, nesses últimos meses? Sim. Eu, como VP de operações do HCM, obviamente eu tenho um olhar também de negócio, tenho um olhar ali de forma disruptiva ao que existe, principalmente no contexto de IA, que pode de alguma forma agregar ao nosso negócio aqui. Mas no caso da Tecnisa, estamos no mercado há 35 anos e nossas soluções como um todo, elas cresceram também muito em função das demandas dos nossos próprios clientes, entendeu? Então, o HCM não é diferente das demais verticais. Muitas das implementações, das inovações que nós fazemos, fazemos também graças à oportunidade de a fazermos mediante as demandas que os clientes abrem para a gente. Alguma solicitação, alguma necessidade de alguma tratativa, seja de uma particularidade, uma CCT da respectiva região, ou seja, uma necessidade de forma mais abrangente do mercado de food service, a gente entende essa demanda, tenta estratificá-la, detalhá-la ali junto ao cliente e posteriormente ele trabalha como coautor ali, corresponsável, porque primeiro as demandas surgem e ele acaba também se dando a oportunidade ali de ser o primeiro também a usufruir dessas demandas, essas implementações conosco. Legal. Então, o que você está comentando é que hoje o nosso foco é o cliente no centro de tudo. Ou seja, as Exatamente. demandas elas estão sendo
absorvidas de acordo com o que vem dos nossos clientes, né? Para Sim. atender alguma dor específica, alguma necessidade específica. Exatamente. Lógico que a gente não negligencia o nosso papel de ser as pessoas que trazem inovações e ser sempre disruptivo aí nessas questões em nosso contexto aqui, principalmente food service. Mas, obviamente, o cliente é o centro de tudo. Uhum. E neste caso aí, as principais implementações e inovações são sim oriundas daquilo que eles demandam, e é um prazer para a gente fazer com que a nossa solução aqui do HCM e todos os aplicativos satélites ao HCM ali sejam feitos a partir de demandas oriundas dos nossos clientes. Marcelo, e dá para dizer que essas melhorias elas atendem mais um RH estratégico ou operacional ou é independentemente disso aí, é ambos? Sim, como dentro da nossa solução nós temos vários módulos, módulos ali mais voltados para o DP, como por exemplo a própria folha de pagamento, vários benefícios, controle de frequência, como módulos de RH também, que é mais destinado ao relacionamento, à humanização do relacionamento com o candidato ali, a compor o time da empresa. Então ela é abrangente nesse sentido. Mas seja para DP e RH, com o advento aí de automações, processos de IA, a gente está sempre tentando minimizar ali a operação densa, repetitiva e tornar o trabalho de ambos o contexto aí o mais analítico possível, beleza? Legal. Trazer as pessoas para a inteligência, um DP e um RH com inteligência estratégica sempre. E deixando o trabalho repetitivo, que é fundamental também, para que a própria solução sistêmica faça para os nossos clientes, né? Para os nossos clientes. Bacana. O objetivo hoje aqui é falarmos dessas últimas inovações que nós lançamos. E uma das coisas que a gente queria falar sobre reconhecimento facial, que é uma coisa que está muito. Alguns clientes têm nos pedido exatamente essa questão, né? E eu vi que a gente liberou algumas melhorias para isso também. Então, dos pontos que eu quero tocar aqui, que é o registro de ponto com a nova API de reconhecimento facial. O que muda na experiência do usuário com essa nova interface de registro de ponto? Sim. Anteriormente, o nosso registro de ponto era realizado a partir da matrícula do funcionário, da vida, do vínculo, igual nós chamamos dentro do HCM, ou através também de leitura de QR Code. Com o advento aí do reconhecimento facial, da biometria facial, o que nós pretendemos é o seguinte: primeiramente, personalizar aí esse registro de ponto, quer dizer, isso traz segurança para a empresa que realmente o registro está sendo feito efetivamente pelo profissional, pelo funcionário que está ali no ambiente de trabalho. Segunda coisa que trouxe também é a minimização de filas ali em momentos ali sazonais ao longo do dia, que pode eventualmente ter um fluxo maior de pessoas. Então, com a nossa solução, a gente conseguiu otimizar o registro de ponto, mas acima disso, trazer segurança, respaldo legal para a empresa que não está havendo fraude nesse contexto aí. Bacana. Porque realmente, uma vez que você fizer o registro ali, a biometria facial, a identificação da biometria facial do funcionário, logicamente, somente ele, em hipótese alguma ali, vai ter outro profissional registrando o ponto e nenhuma coisa do contexto aí fraudulentas. Ou seja, nós trouxemos segurança para as organizações e, acima de tudo, ali, maior velocidade aí no processo de registro de ponto. Marcelo, inclusive, aquilo que você entender que é importante a gente mostrar para o nosso público que está aqui, que está nos acompanhando, fica à vontade aí, porque eu acho que é legal eles, além da gente estar falando sobre aquilo que é o que está acontecendo, mas eu acho que é legal vocês que estão aqui com a gente visualizarem como é que ficou a plataforma, porque isso também tem muita gente que é visual, então ela gosta de ver o produto. Sim, Então fique à vontade para você ver aquilo que é pertinente, que dá para a gente mostrar. beleza. E essa nova API de reconhecimento facial, ela resolve algum problema específico que os clientes enfrentavam? Tem alguma dor assim latente assim que isso vai resolver? É, no caso, igual você tem, são duas dores assim mais específicas, mais direcionadas. A primeira realmente era a fila ali no registro de ponto, que no momento ali específico do dia, em troca de turno dos profissionais, isso aí era realmente um incômodo durante a utilização ali, a necessidade de digitar ali a matrícula ou Aham. digitar o CPF, ela não mais existe. E a segunda coisa realmente é garantir ali a unicidade do ponto. Realmente quem vai estar registrando o ponto é o profissional que está ali nas dependências da empresa. Então, neste caso aí, e obviamente um terceiro ponto, nós estamos hoje, qualquer prédio,
qualquer local que nós entramos na atualidade, existe a possibilidade do acesso ser liberado somente mediante aí a biometria Biometria facial. facial. Então, faz total sentido aqui no nosso contexto de gestão do capital humano, a gente também agregar à nossa solução essa inteligência, né? Legal. Inclusive aqui na Tecnisa a gente está usando também, né? Eu vi que a gente já está começando a usar aqui na entrada e alguns departamentos a gente está usando. Exatamente. Temos o sistema instalado ali no 7º andar, no 8º andar também, em cada uma das dependências aqui dos nossos quatro postos de trabalho aqui. Legal. Marcelo, e essa tecnologia nossa, ela se adapta a diferentes tipos de dispositivos? Como é que isso Sim. independe? Basicamente o seguinte, a utilização dessa tecnologia pode se dar como eu estou fazendo aqui agora. Notem que eu estou aqui no ambiente aqui com o navegador em função aqui das restrições, né, Uhum. na nossa sala aqui hoje, mas eu estou no navegador aqui da internet e estou realmente fazendo todo o acesso a partir do navegador. Mas acima disso também eu tenho aplicativo, seja para Android, para iOS também, e ela não é restritiva a nenhuma plataforma. Obviamente, a gente faz algumas recomendações ali de algumas premissas, porque a qualidade da foto, a qualidade da imagem ali, principalmente para o registro inicial, ela manda muito. Então, é sempre recomendável, ou recomendamos ao nosso cliente, utilizar ali para fazer o registro de ponto via tablet e tudo, utilizar plataformas que estejam mais alinhadas ou que estejam mais avançadas de acordo com a tecnologia atual, porque a gente entende que o hardware também pode ser imprescindível. É. Um tablet, por exemplo, comum, ele pode não ter tanta eficiência quanto, por exemplo, um tablet ali com infravermelho, para que a imagem não fique estourada e não dependa da luminosidade. Então a gente entende e faz essas recomendações iniciais de acordo até com o budget do nosso cliente ali para fazer o investimento inicial, para que todas as unidades operem com reconhecimento facial. Legal. Questão de ambiente, de onde, tipo, por exemplo, tem cliente nosso que está em locais mais afastados, tem muita parede, isso tudo interfere alguma coisa? Isso aí interfere dependendo do hardware utilizado ali, da plataforma que Conexão com a está sendo internet? utilizado. No caso da conexão com a internet, a gente tem também no nosso aplicativo ali destinado ao registro de ponto a modalidade offline. Ah, isso é Então, interessante. neste caso aí, por exemplo, em unidades ali ou Está em Minas, né? estabelecimentos ou em Minas, por exemplo, que eventualmente o funcionário não vai ter ali o acesso à internet, a conexão, ele vai fazer o registro da marcação de ponto offline e uma vez que tiver conectividade àquele aparelho, obviamente a gente parametriza também quanto tempo podem existir marcações offline que ficam armazenadas ali dentro do SQLite do próprio aparelho. Legal. Uma vez que tem a conectividade, essas marcações são automaticamente sincronizadas, tá? Legal. Marcelo, outro ponto importante que foi comentado e que acho que é legal da gente falar sobre isso aqui, que é a assinatura eletrônica no portal do gestor. Para quem não sabe, nós temos aqui o portal do gestor e o portal do colaborador, que são, né, um que fica sobre a gestão do gestor da empresa, do líder, para ele poder gerenciar todos os clientes, as vidas dos colaboradores deles através do portal do gestor. E a gente tem também a questão do portal do colaborador, do funcionário, onde ele mesmo pode ver todas as marcações dele, a questão do olerite, da folha de pagamento, do ponto, de atestado médico, então tem toda essa facilidade. Essa assinatura eletrônica, ela veio para substituir algum processo que estava sendo feito manual? Sim. Vamos citar dois processos que eventualmente sejam processos críticos para a gente entender. Por exemplo, todo demonstrativo de ponto, normalmente, mensalmente, a cada período de apuração, é necessário a empresa, para respaldo, para resguardo da empresa, ela manter esse documento assinado do funcionário, evidenciando que ele está de acordo com o ponto, com o registro de ponto, com as ocorrências que tiveram de ponto naquele período. Então, obviamente, as empresas necessitariam de fazer essa assinatura, formalizar essa assinatura e armazenar esse documento. Uma outra questão também que é muito relevante, é muito importante no contexto do SESMIT, por exemplo, Saúde e Segurança do Uhum. Trabalho, de forma geral, que é o controle das entregas do EPI, por exemplo. Eu preciso, a cada EPI, que são os equipamentos de proteção individual, eu preciso, a cada EPI, coletar a assinatura também do profissional em sua ficha de registro de entrega do EPI ali, contemplando todos os EPIs e a data dos EPIs que ele recebeu naquele respectivo período.
Sem a assinatura digital, sem o nosso módulo de assinatura, o módulo de assinatura do HCM, isso aí implicaria tramitação de papéis, malotes, para que a empresa conseguisse armazenar esses documentos. Como o portal do funcionário e o portal do gestor visam também trazer tanto os gestores como os funcionários para serem corresponsáveis ali no contexto de DPRH, nós conseguimos, através desse módulo de assinatura, encaminhar esses documentos aí que a empresa precisa armazenar e fazer toda a gestão dessa assinatura dentro dos próprios portais. Então, eu encaminho os documentos através dos portais para que a empresa possa assinar, para que o funcionário possa assiná-los. Através do seu portal do funcionário, através do aplicativo, ele procede com essa assinatura e, posteriormente, essa assinatura regressa ao gestor para que ele possa validar o ok daquela assinatura e todos esses documentos previamente assinados ficam, inclusive, disponibilizados aqui dentro da pastinha do próprio profissional. Na prática, então, gestor, o que ele consegue fazer hoje de forma mais ágil agora com isso? Qual que é a agilidade que isso dá para ele? A agilidade seria, primeiro, não tramitar malotes. Ok, então Enfim, isso isso aí não existe eliminamos papel, isso. eliminamos papel. Ok, Qualquer documentação a ser enviada para o funcionário proceder com a assinatura é encaminhada a partir do disparo da assinatura dentro do próprio portal do gestor e, posteriormente, através do aplicativo, o funcionário recebe a notificação que existe um documento com pendência de assinatura e, uma vez que o profissional assinar, também o gestor é notificado e tudo isso fica armazenado dentro ali do GED, que é a Gestão Eletrônica de Documento ali, uma área somente de documentação que contempla todos os documentos durante toda a história daquele vínculo emregativo do funcionário dentro da empresa. e isso, como eu vi que a gente soltou isso no nosso pacote de inovações, isso já está disponível nas soluções? Sim, sim, isso já está disponível nas versões mais atualizadas do portal do gestor e do portal do funcionário, assim como já foi também disponibilizado dentro dos aplicativos, cada um desses portais. Bacana. Marcelo, outra coisa que é legal da gente comentar que é sobre IA. Sim, Está muito em voga esse assunto e a gente, como aqui na Tecnisa, nós temos focado muito nessa questão de como usar a IA dentro das nossas soluções, dentro das nossas aplicações. Como é que essa questão de IA está sendo aplicada hoje nos nossos produtos, principalmente na questão do produto de HCM? Como é que essa IA hoje para turnover e processo trabalhista ela tem sido aplicada hoje aqui dentro da Tecnisa? sim. Primeiramente, vale a pena uma explicação sobre esse contexto como um todo, só para vocês entenderem. A análise preditiva seria eu disponibilizar informações ali para o meu presente e, eventualmente, tendências do futuro, analisando dados do passado ou ocorrências que eu tive no passado. Então, imagina que, através dessa análise das nossas organizações ou desses dados do passado, e de acordo com informações referentes à assiduidade do profissional, informações referentes ali a alterações salariais e evolução dos profissionais na respectiva organização, eu consigo eventualmente ver similaridades com profissionais que estão ativos na atualidade e consigo, inclusive, prever tendências de aumento de turnover em função de, eventualmente, um profissional vir a se desligar da empresa e também consigo, eventualmente, antecipar qualquer tendência do profissional ali a, eventualmente, por qualquer inobservância da própria empresa, levá-la à justiça por qualquer motivo. E isso é importante porque, Anderson, antes de eu fazer as demonstrações sistêmicas e mostrar o que É temos isso que na eu ia te falar, para a atualidade. gente poder mostrar como é que isso ficou na aplicação. Sim, sim. Isso é muito importante porque nós estamos cuidando de pessoas, igual eu falei. Então não basta trazer bons profissionais e capacitá-los para trabalhar conosco. O maior desafio das empresas na atualidade realmente é manter os profissionais trabalhando, manter esse profissional na cartela da empresa, Aham. no escopo da empresa. Então, cuidar do profissional, eventualmente detectar tendências aí de um pedido de demissão ou eventualmente de um passivo trabalhista posterior, é fundamental porque concede ao gestor
a autonomia de antecipar qualquer ação ali, um plano de ação e tudo, para tentar trazer novamente profissionais que não estejam tão engajados e, eventualmente, tentar fomentar ações com profissionais já engajados para poder fazer um time mais homogêneo e um time mais engajado e mais aplicado ao que as empresas desejam. Legal. Então, eu estou aqui com a tela de análise preditiva de turnover, inclusive aberta. A tela disponibiliza aqui filtros que demonstram o risco ali desse profissional eventualmente pedir uma demissão e, consequentemente, aumentar o turnover. Então, ela permite fazer filtragens aqui iniciais nesse contexto. E, além disso, eu tenho também aí percentuais relativos ali a qual que é o percentual de possibilidade desse profissional eventualmente entrar na justiça contra a empresa. Então, vemos aqui no exemplo um profissional que tem um risco baixo e que eu consigo eventualmente até ver quais os fatores que tornam aquele profissional ou enquadram ali num risco baixo ali de eventualmente solicitar, pedir um desligamento ou a questão de levar a empresa na justiça. Então, tem o que a gente chama aqui de fatores negativos, que são classificados, e tudo isso é parametrizado inicialmente dentro do nosso sistema ali para que a IA possa atuar. Então, eu tenho ali uma média de horas extras por mês alta. Então, isso aí conta como um fator negativo, que eventualmente isso pode gerar um desgaste e tudo. E na parametrização desse ambiente aqui que nós estamos, consta isso como um fator negativo, um fator que eventualmente pode contribuir negativamente para o ambiente profissional ali, para esse funcionário específico. E como fatores positivos, eu tenho ali promoções recebidas, os reajustes durante o período analisado, as férias que estão tiradas regularmente, férias tiradas regularmente impacta também, se já existem férias programadas. Na contraponto disso, ou em contrapartida, eventualmente eu tenho profissionais que estão em um momento mais delicado na organização Sim. e que são profissionais que vão implicar maior atenção ali do gestor nesse contexto, como é o caso desse profissional aqui, a Maria Santos, que está com risco alto ali de eventualmente se desligar da empresa. E também está com risco alto ali de levar eventualmente a empresa ou abrir contra a empresa um processo trabalhista. E isso é decorrente também dos fatores negativos e fatores positivos. Uhum. Como fatores negativos aqui, a gente pode mapear faltas não justificadas, advertências, um volume grande de advertências pode também levar ao indício, que são dados relevantes ali, tanto para o absenteísmo como para a parte comportamental do profissional dentro da organização, afastamento, as movimentações gerenciais diversas. De repente você tem um profissional que está indo de uma unidade para outra e tudo, ele não está conseguindo sentir ali como ele está indo de uma para outra e tudo, ele não está conseguindo sentir ali apego, afinco ali a trabalhar num determinado ambiente ali. Médias de horas extras por mês, como eu citei no anterior, são fatores negativos, e temos também os fatores positivos também, só que no caso desse profissional a gente viu que a recorrência, a ocorrência de fatores negativos foi bem superior aos fatores positivos, e isso implica numa eventual tendência dele a se desligar ou mesmo levar a empresa na justiça, né? Marcelo, e esses são os dados, esses são os dados que levam a prever essa rotatividade? Isso que você comentou agora? Quais são os dados que eles utilizam exatamente para prever isso? A gente já tem aqui no nosso sistema alguns fatores que são automaticamente parametrizáveis ali como fatores negativos ou positivos. Uhum. Nada implica que a empresa, o nosso cliente, ele consiga também cadastrar fatores que, na visão dele, são determinantes ali para um aumento do turnover ali dentro da empresa dele. Nós entendemos que os principais fatores nesse sentido são dados de absenteísmo, então tem a ver ali com volume de faltas, volume de atestados médicos, enfim, volume de ocorrências de ponto ou inobservância de ponto é um dado muito relevante. A gente entende também que anotações na carteira negativa, como as advertências e tudo, implicam também numa eventual tendência de ser um fator ali que vai determinar se é um profissional que eventualmente pode dar algum contratempo futuro. De forma análoga, nós entendemos também que o profissional que tem bons dados de absenteísmo ali, que tem um absenteísmo menor, uma ausência do trabalho menor, e ao mesmo tempo tem regularmente as remunerações, o reconhecimento pela empresa de aumentos regulares ali no salário,
é um fator preponderante positivo também. E também férias regulares ali durante o período, nós entendemos que são os principais fatores nesse contexto aí que podem contribuir negativamente ou positivamente para a manutenção, né, desses vínculos, desses profissionais, dessas vidas com os nossos clientes. Legal. Marcelo, e antes de eu te perguntar aqui, eu quero falar com o pessoal do RH aqui. Pessoal do RH, eu vou dar uma dica que é, e o Marcelo vai falar para a gente aqui agora, como é que isso da IA que a gente está aplicando agora pode ajudar você, que é gestor de um departamento pessoal. Então, Marcelo, como é que a IA, como é que isso que a gente acabou de falar agora, ela ajuda o pessoal do RH a agir antes que o problema aconteça? Porque eu acho que imagina que isso é uma coisa que os gestores de RH falam, poxa, eu queria antecipar, eu queria ser mais proativo do que reativo. Então, como é que isso vai ajudá-los a identificar isso antes de tomar ali as decisões que têm que ser feitas, as atitudes para poder evitar esse Entendi. problema? Como essa rotina especificamente já está disponível no portal do gestor, a primeira vantagem dessa rotina é que o gestor já vai ter acesso a essa informação, o gestor de unidade vai ter acesso a essa informação. Então, no primeiro momento, eu estou disponibilizando uma ferramenta muito relevante, muito importante, fundamental para que o gestor seja a primeira pessoa ali a tomar alguma ação. Uhum. Por quê? Porque nas empresas, principalmente para a manutenção dos profissionais na empresa, se nós dependermos somente de ações do DPRH, empresas grandes, enormes, 20.000 funcionários e tudo, elas infelizmente, se não houver essa descentralização operacional, elas vão ficar muito suscetíveis a esse turnover aí da mão de obra em Aham. geral, né? Então a primeira coisa é o seguinte, essa informação vai estar disponível não é só para o DP e para o RH não, Anderson, ela vai estar disponível também para o próprio gestor. Então a primeira pessoa, o primeiro agente do RH dentro de uma unidade não é o gestor? É, sim. É o gerente da unidade. Neste caso, então, ele vai ser a primeira pessoa que já vai ter acesso em primeira mão dessa informação e caberá a ele, aí sim, em conjunto com o RH, identificar fatores ali que estão destacados ali negativamente, positivamente, e de alguma forma trabalhar esses fatores de modo que consiga reverter a situação ou consiga tornar o ambiente bem apropriado ali à continuidade da mão de obra ali da sua unidade. A principal vantagem dessa ferramenta, além, obviamente, das informações que ela disponibiliza, é o fato de que onde ela está disponibilizada. Ela está no portal do gestor. Legal. Eu estou colocando informação imprescindível para a tomada de decisão na mão do gestor. Na minha visão, isso é fundamental, entendeu? Descentralizar operacionalmente a empresa e trazer inteligência estratégica à empresa em todos os níveis. Marcelo, outra coisa que a gente liberou também, ou eu não sei se isso era uma novidade ou não existia, a gente colocou que é a questão do e-consignado, que é a planilha de importação via e-consignado. Eu queria que você explicasse um pouco também como é que isso, a gente trata isso dentro da nossa ferramenta, como é que era o processo antigo, se é que existia um processo antigo, e o que melhorou com esse modelo, com essa nova planilha de importação de empréstimos. Eu queria que você contextualizasse um pouco também qual é a vantagem disso hoje para os nossos queridos e amigos e clientes ouvintes aqui que estão nos assistindo agora. Primeiramente, o e-consignado foi uma estratégia do governo ali para poder automatizar e facilitar o acesso ao empréstimo por todos os Sim. profissionais. Então, ele ligou ali as instituições bancárias à demanda ali, que seria a demanda das pessoas por empréstimo, seja para poder melhorar a vida de alguma forma, ou seja para tratar pontualmente alguma situação. Então, essa iniciativa do governo só foi possível através do E-Social, ou com o advento do E-Social. Por quê? Porque com o E-Social, que centralizou todas as informações ali da remuneração dos funcionários, o governo conseguiu automatizar isso, trazendo a demanda para junto das instituições bancárias, e nós, como soluções, como sistema de DPRH, caberia a nós fazermos com que as informações tramitassem entre o funcionário e o governo para que viabilizasse que esse desconto ocorresse diretamente na folha de pagamento do Sim. profissional. Então, isso entrou em vigor em maio
E desde maio, então, o governo vem disponibilizando as informações ali de qual que é o valor das prestações que cada um dos profissionais tem que pagar a cada uma das instituições financeiras, e nós fazemos essa importação, seja por arquivo Excel, XLS, seja por arquivo CSV, ou mesmo a partir do consumo de um endpoint do próprio governo, a gente consegue trazer as informações do empréstimo naquela respectiva competência ali, e posteriormente disponibilizar isso no envio das remunerações, dentre os descontos das remunerações para aquele funcionário, para aquele vínculo. Então, basicamente, nós como soluções aqui de sistemas, nós tivemos que automatizar a informação que o governo já contém, para que isso constasse no desconto da folha de pagamento do profissional e fosse posteriormente ali encaminhado ao E-Social, né? Imagino que isso também ajuda na redução com esse mecanismo, redução de erro, Não, pode acontecer. certamente, certamente, porque antes dessa liberação e que foi mais recente, dessa possibilidade de fazer essa importação ou um template, uma planilha para que nós Aham. tivéssemos essa ação, a forma com que cada uma das empresas teria para proceder com esse desconto profissional seria usar parâmetros da folha de pagamento para automatizar o desconto. Então, isso aí fica muito suscetível a erros operacionais, erros de valores, erros de digitação. Então, como o E-Social agora disponibilizou a possibilidade da gente importar essa planilha diretamente das informações que efetivamente foram descontadas ou devem ser descontadas daquela prestação daquele mês, todo o processo automatizado fica menos suscetível a erros operacionais e a empresa fica alinhada, né, com o que o E-Social recomenda, que seria os descontos serem enviados ali no evento 1200 daquele funcionário. E é importante também aproveitar essa oportunidade que não é nem só automatização sistêmica ali para importar todos os empréstimos. Nós temos hoje clientes aí na casa de 20 mil funcionários, 22 mil funcionários, que a gente chega na parte aí de 1.000, 1.500 empréstimos no mês. Então era inviável fazer essa digitação toda manual, sem uma automatização sistêmica. Mas é importante também frisar que, além disso, o nosso sistema também ele tem as restrições, ele faz o provisionamento do e-consignado nas férias, ele faz o provisionamento disso também no adiantamento. Então, toda a legislação que contempla esse contexto do e-consignado também é tratada via sistema. A gente somente automatizou a parte de fato que seria de proceder com o lançamento do valor do desconto para que seja encaminhado ao E-Social. Então, o E sistema procede com desconto na folha do profissional, respeitando ali a legislação que implica nos percentuais máximos ali que pode ser descontada a remuneração do profissional e procede com o envio aí dessa informação para o E-Social para que tanto o vínculo como a própria empresa fiquem ali alinhados com o que a legislação exige, né, nesse contexto. agora, Marcela, qual que é o impacto que isso traz ou causa? Porque assim, às vezes temos clientes com 500, 600 colaboradores, mas empresas maiores aí com 20, 30 mil colaboradores que a gente tem cliente, que são clientes nossos hoje. Qual que é o impacto que isso causa hoje, dessa automação hoje para essas empresas? É fantástico, a automação. Eu diria até que, eventualmente, de acordo com o tamanho, né, das empresas, talvez seria até inviável a gente proceder com o fechamento da folha de É. pagamento sem automatização, porque é através da automatização que a gente consegue garantir ali que todos os funcionários vão receber ali no dia correto e tudo, e sem automatização de alguns processos, seria, bem dizer, humanamente impossível ali se tivéssemos que proceder com toda a conferência da folha de pagamento, assim como os lançamentos manualmente, seria praticamente impossível ali a gente proceder com o fechamento ali da folha de pagamento e que tudo que envolve pagamento de vários benefícios, eh, alinhamento ali com as datas para poder fazer os envios ali no contexto de saúde e segurança do trabalho também ao E-Social, né, que temos também a legislação que respeita. Então, respeitar as datas do calendário de DP e que são datas tão apertadas, sem automatização que a nossa solução concede aos nossos clientes, seria humanamente impossível na minha visão, sabe? Hum. De acordo com o tamanho dos clientes que nós temos na nossa cartela na atualidade, a quantidade de funcionários mesmo.
Então, a automatização é fundamental. O Marcelo, assim, isso realmente, eu imagino que sem automatizar isso aí, eu acho que fica dá um trabalho gigantesco, né? Pelo volume de informações que tem e etc, etc, etc. Agora, se a gente fosse falar assim, um pouco dessas. Às vezes o pessoal, né? Como é que a gente chegou nisso tudo? Qual é o trabalho que isso dá para um time, né? Como a Tecnisa tem aqui, de desenvolvedores, de analistas. É, Como é que foi assim os desafios para vocês conseguirem entregar essas melhorias no produto? Qual que é o tamanho disso assim no dia a dia de uma área de desenvolvimento para HCM aqui no caso? Eu diria aqui pro pessoal que DP é 880, né? Antes, DP, RH, você ama ou você realmente odeia, sabe? O primeiro desafio que eu diria tem sido nosso assim, é porque a Tecnisa é reconhecida no mercado de food service aí, renomada há 35 anos, e diferentemente das demais divisões aí, a nossa divisão é mais recente, né? É, é um adolescente É, aí, adolescente caminhando para a fase não, adulta. inclusive, Marcelo, uma coisa que assim, como eu comentei, muitos clientes nossos porque identificam ou enxergam assim que a Tecnisa tem soluções às vezes ali verticalizadas para aquele segmento dele ali, seja a parte de food service, seja de alimentação industrial, corporativa, seja a parte mais de indústrias, de cosméticos, químicos, mas assim, tem um setor que é comum em qualquer uma delas, que é, por exemplo, vários, mas esse principalmente um departamento pessoal, né? Exatamente. Então, assim, a ideia nossa era assim, poxa, vamos disponibilizar para o mercado uma solução que eu consiga navegar ou andar em qualquer perfil de cliente nosso. Então, imagino que isso também, assim, tem que manter uma constante de atualizações, de antenado do que está acontecendo no mercado, né, de regras fiscais, etc, etc, Isso, etc. exatamente. Então, além da gente ter que montar uma vertical inteira com jargões da área e tudo, vivenciando o DPRH, e obviamente a pressão dos nossos clientes é a nossa pressão também, que nós também temos as datas a cumprir e tudo. E com essa mudança constante da legislação também, isso nos obriga a ter um time muito afiado ali, muito antenado ao que está acontecendo. O e-consignado, todas as questões do e-social também, e essas mudanças são 1000 mudanças por segundo, sabe? Então isso aí exige da gente realmente, é um desafio no dia a dia, estar antenado e antecipar essa legislação e tudo que envolve. Mas o mais interessante, antes, igual você falou, é o seguinte: nós temos soluções ali que são verticalizadas para a parte ali do food service, ali da parte de concessionária alimentação, alimentação corporativa. Temos soluções para retail, mas o mais interessante é que por mais que a nossa solução seja horizontal, ela é comum para qualquer empresa Uhum. ali. Na atualidade, nós temos o DP, RH e temos que ter cuidado com isso. O mais interessante é que, como nós já temos expertise nessa área de food service, nós conseguimos, na nossa aplicação, disponibilizar uma série de funcionalidades alinhadas ao food service, alinhadas aos diferenciais ou às necessidades, às particularidades desses segmentos. Então, nós temos integração ali, por exemplo, né, nós podemos falar em outra Uhum. oportunidade, mas integração ali para poder gerar, automatizar as gorjetas, por exemplo, no caso ali do contexto de clientes nossos do retail. Nós temos também para a parte de alimentação corporativa a mesa de operações ali com substituição. Enfim, nós temos funcionalidades ali que são imprescindíveis para esse contexto de food service, ainda que nossa solução não seja exclusiva desse segmento. É, Então, o mundo é o nosso limite, sabe? legal. Não, e exatamente isso, porque é, o que que a gente às vezes consegue, ou que a gente percebe às vezes, os clientes nossos, eles têm 90% das soluções da Tecnisa, mas às vezes aquele pedacinho, aqueles 10% ali, por exemplo, vamos supor, é um sistema de folha de uma outra empresa, né? E aí tem aquele velho e antigo problema da integração, né? Tem que pegar dado ali, ficar digitando Exato. manualmente no nosso, porque o nosso tem ali a parte fiscal, contábil. Ou seja, a nossa ideia então é eliminar qualquer tipo de integração e ele ficar 100% Exatamente. transparente. Na atualidade, em conjunto com os nossos sistemas de planejamento e tudo, o nosso RP é integral e de um único fornecedor. Ou seja, a integração, não existe integração, que é um complicador em qualquer implantação sistêmica.
Então, eu faço ali o meu pagamento da folha, automaticamente isso aí já envia para o meu financeiro, para atualizar meu fluxo de caixa. Automaticamente eu mando isso como DRO lá para o meu DRO, que é o demonstrativo de resultado operacional das unidades. Eu faço então as integrações com a parte contábil ali também e já gero o lote para minha contabilidade, quer dizer, sem esforço nenhum, e também isso é incluído dentro das automatizações sistêmicas. Essa integração é algo que otimiza muito, que minimiza erros e que realmente faz com que os nossos clientes tenham a informação ali o mais real possível e o mais breve possível também. A empresa inteira está utilizando a solução sistêmica de um único fornecedor e isso dá aos dados, assim, os dados ficam mais fidedignos e os dados também são gerados, todas as apurações são feitas com mais rapidez. E a gente sabe que, como o mercado é muito volátil, rapidez hoje é fundamental para que a empresa se adapte aí o mais rápido possível às mudanças constantes e ter o resultado ali o quanto antes, o mais breve possível, o mais fidedigno, o mais real, o mais verdadeiro possível é fundamental. Então foi bem colocado por você, integração sistêmica é, entre o ERP e os sistemas de planejamento é fundamental no nosso caso e é um diferencial e realmente é algo que nós não tínhamos, né? É. Nós tínhamos uma parte ali do ERP que também é voltada ali para a parte de food service, mas no nosso ERP faltava ali a parte relacionada à gestão de pessoas realmente, né? Nós estamos caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo do Café com Novidades, mas assim, para a gente finalizar, assim, se tivesse, eu queria que você me mostrasse duas coisas que você acha fundamentais ou essenciais ou sensacionais dentro da nossa da aplicação para que as pessoas que estão aqui nos assistindo e pudessem visualizar e com certeza, né, depois vão querer experimentar também, porque elas vão querer ter a solução lá nas suas empresas, mas duas funcionalidades ou duas inovações que a gente disponibilizou nessa nossa solução do HCM. Sim, Anderson, eu diria o seguinte, eu não sei, destacar, acaba que nós temos muitas Aham. automações sistêmicas, assim, muitos processos relevantes, a gente teve a oportunidade hoje de mostrar até alguns aqui, eh, mas eu diria que o seguinte, eu posso responder por aquilo que todos os clientes, sem exceção, utilizam e utilizam muito e faz a diferença na operação do cliente, dos nossos clientes, né? A primeira delas é a mesa de operação. A mesa de operação seria para fazer a gestão ali do dia a dia, do registro de ponto e a gestão dos meus contratos como um todo. Nós sabemos que normalmente os contratos ali, eles são regidos ali por uma quantidade mínima de um efetivo ali trabalhando dentro. A gente sabe que a operação das unidades assim é muito delicada, então eventualmente ali com um quadro mais enxuto, se faltar um profissional, pode impactar a operação como um todo da unidade dos nossos clientes. Então, realmente, a nossa mesa de operação é um diferencial aqui sistêmico para a gente. Porque a mesa de operação, primeiro, ela te dá visibilidade do contrato, como eu estou mostrando aqui no sistema. Ela vai dar visibilidade para aquele respectivo contrato ali, de quais são os funcionários que estão ali presentes naquele respectivo momento ali, de acordo com filtragens iniciais, e ela vai dar ao gestor do contrato, ao gestor da unidade, a possibilidade de eventualmente notificar qualquer profissional que se ausentou, ou mesmo até trabalhar com a substituição desse profissional por outro profissional ali dentro daquele mesmo conjunto ou com aquele mesmo perfil profissional. Então, a mesa de operações hoje, nossos clientes não conseguiriam viver sem ela, porque ela te dá visibilidade do contrato, ela te possibilita fazer a substituição do profissional em caso de ausência de algum funcionário e, além disso, na atualidade ela está integrada também com algumas plataformas de staff, mas mais no caso do retail até, ela dá até a possibilidade da gente substituir um profissional ausente ali por algum profissional, algum freelancer e tudo que esteja disponível ali com o perfil ali para ocupar aquela respectiva atividade. Tá, o que você está falando então é o seguinte: eu tenho uma mesa, Sim, que depois eu queria que você mostrasse para o nosso pessoal que está assistindo a gente aqui, sim, que é eu imagino que seja é um painel onde tem sim. ali todos os colaboradores e ele mostra aqueles que estão na unidade ou dentro da empresa e aqueles que estão ausentes. E aí eu consigo fazer até um tipo de remanejamento ou de identificar
quem está faltando para poder substituir, é isso? Exatamente. E ela integrada a essas plataformas externas, ela pode facilitar a substituição não necessariamente no próprio quadro da empresa, mas obviamente é melhor utilizar o próprio quadro, eventualmente algum profissional que esteja de folga e que tenha um perfil similar que possa substituir. E por que isso tudo? Por que esse cuidado? Obviamente, a primeira é pelo fato de que qualquer profissional ausente impacta muito a operação. Mas, acima de tudo, nós temos muitos clientes, principalmente segmento de facilities, que tem ali as glosas contratuais. Eventualmente, eu posso deixar de faturar um determinado contrato pelo fato de uma ausência de um profissional de um determinado perfil. Então, minimizando também ali qualquer possibilidade dos nossos clientes não faturarem um contrato devido a descumprimento contratual. Então, a mesa de operação é imprescindível para os nossos clientes, sabe? Entendi. Isso foi uma demanda de cliente, uma dor que a gente detectou e a gente conseguiu resolver? Por que que a gente desenvolveu isso? Isso era uma carência do mercado? Como é que vocês chegaram nesse ponto aí? Isso, nós temos muitos clientes e nós começamos através de conversas e tudo, do que estava impactando mais os clientes, a gente começou a detectar um volume muito alto de glosas contratuais, que seria realmente não faturar um determinado contrato e devido à ausência de profissionais. Então, mediante a isso, conversando com clientes, a gente chegou à conclusão que era fundamental que a nossa solução, uma vez que ela tem também o controle de frequência com os portais, ela também desse a visibilidade ao gestor do contrato ali, para poder atuar ali o mais rápido possível, minimizando essas Uhum. glosas. Então surgiu a partir de uma dor, não uma dor nossa, né, mas uma dor dos nossos Do clientes, cliente. que a gente, através dessa funcionalidade sistêmica, a gente conseguiu estancar. Então, a mesa de operações ela dá visibilidade ao contrato, ao gestor do contrato, ela te possibilita fazer as substituições ali em caso do profissional ausente, e ela possibilita também notificar o profissional ausente ali, dentro dos primeiros 15 minutos ou um tempo parametrizável, se ele vai chegar ou não para a empresa ou por que razão ele não chegou. Entendi. Isso é fundamental para os nossos clientes. E o índice de glosas, o índice de passivos gerados aos nossos clientes devido à ausência de profissionais diminuiu consideravelmente devido à existência desse processo sistêmico aqui no nosso portal do gestor. Bacana. Tá, esse é um ponto. Então, esse é um. Eu falei dois, mas esse então é um. Exatamente. Esse o que você está mostrando aqui para o pessoal é a mesa. É a mesa de operação. Tá. Ela tem um filtro inicial aqui que permitiria, inclusive, eu definir parâmetros aqui da quantidade de horas, se ela vai ficar ali com visível ali qual que é a quantidade de horas que eu quero desde a hora atual, quantas horas de antecedência. É porque normalmente ela fica num painel, tá, Anderson? O gestor do contrato ou os gestores do contrato ali, eles têm um painel na empresa e que vão verificando os Monitorando. contratos mais relevantes ali, monitorando para saber se os contratos estão ali atendendo às premissas contratuais, de acordo com o fato do profissional estar ou não presente. Então ela tem esse filtro inicial que me dá a visibilidade aqui, e é muito intuitivo isso, assim, os profissionais que dentro da sua escala de trabalho, seu turno, deveriam estar na empresa, são demonstrados na cor verde, e os profissionais que por qualquer ausência deveriam estar, mas não estão naquele respectivo contrato, são demonstrados aqui na cor vermelha, e a partir desses profissionais identificados na cor vermelha, eu consigo realmente proceder com a substituição desse profissional ali, minimizando, mitigando a possibilidade de glosas, de deixar realmente de faturar o contrato. Ok. E o mais interessante é que ela é parametrizável também, Anderson. Então eu consigo identificar dentro do meu próprio escopo, dentro da minha unidade gerencial, eu consigo identificar também profissionais que eventualmente eles têm o mesmo perfil que eu digo é em termos de skill, Uhum. ocupação, função que eles atendem, e consigo proceder com as substituições internas de forma mais Às fácil. vezes, por exemplo, é um auxiliar de serviços gerais que faltou ali, eu posso buscar Exatamente. um outro. Exato. Então eu vou num outro que esteja eventualmente de folga ou numa unidade perto e consigo fazer a movimentação gerencial para atender ali as premissas daquele contrato. Isso que você falou acontece muito, porque às vezes a gente, né, pessoal que está nos assistindo aqui, que operam nesse tipo de segmento,
Às vezes faltou ali o cara da cozinha, faltou ali a atendente do salão, né? Falando aqui em relação à parte de cozinhas industriais, que, né, que é um forte nosso aqui, que tem muitos clientes nossos que têm esse tipo de situação, né? Ah, Sim. faltou ali o cara do açougue, ele faltou ali o cara da cozinha, faltou, então eu consigo, às vezes, estar numa unidade que está poucos quilômetros de distância daquela minha ali, eu consigo visualizar e o gestor remanejar. Então traz o cara lá da outra unidade para cá, coloca ali. É mais ou menos essa linha, né? Exatamente, isso Entendi. Então mesmo. essa gestão toda fica ali, ele consegue visualizar o mapa inteiro de Isso. todo mundo Aí que o está. gestor do contrato consegue proceder com as substituições, e o mais interessante é que isso aí, no momento da apuração do contrato e tudo, a gente consegue fazer isso já contando as substituições e tudo, e já constando a evidência ali, através do checklist de atividades em cada unidade, que aquela unidade cumpriu ali as restrições contratuais. E o mais importante, obviamente, né, não impactou a operação da unidade, ou impactou o mínimo possível, né? Entendi. Então esse é um ponto da mesa, Esse é que um é o que você ponto que é estava mostrando, fundamental, você estava imprescindível para os mostrando nossos aí para clientes. pessoal. E o outro que você comentou? O outro ponto, assim, pensando aqui agora, que eu acho que seria interessante a gente mostrar, é o ponto relativo. Na realidade é o seguinte, esse ponto só é possível pelo fato do nosso sistema estar nas nuvens, né? Eles falam Isso. SaaS, software como serviço, enfim. Ah, isso, até aproveitando que você falou sobre isso, Sim, a solução nossa é uma solução totalmente SaaS, né? Então, ou totalmente seja, SaaS. você que já tem as nossas soluções ou que não tem, mas quer ter, pelo menos pode ter o nosso sistema de portal do gestor, portal do funcionário, a parte de retaguarda do back-office hoje para questão do departamento hoje de RH, isso é tudo na nuvem, ok? Então não tem que fazer investimentos altos em servidores, em equipamentos, porque está tudo isso no ambiente na nuvem, né? Então Exatamente. toda essa administração aí fica aqui com a gente Isso. e a gente libera os acessos para o usuário lá e começar a parametrizar e cadastrar. Mas acabei te cortando aí e que você ia complementar a segunda parte, qual que era? Sim, é porque pelo fato do nosso sistema estar em nuvem, isso nos concede algumas possibilidades. A principal dela, eu diria o seguinte: eventualmente eu preciso abrir uma unidade em Minas Gerais, ou eu não estou conseguindo abrir uma unidade em determinado estado, ou eu estou pensando em abrir um determinado estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, enfim. E eu preciso analisar por que razão meu turnover está tão alto num determinado estado, ou qual que vai ser o meu investimento ali se eu tiver que abrir uma unidade e tudo, de acordo com o dimensionamento da unidade que eu quero abrir. O fato do nosso sistema ser em nuvens nos permite fazer a comparação dos profissionais que estão ali abaixo ali da minha empresa, da minha Uhum. organização, a comparação salarial desses profissionais com profissionais do mercado. Então eu consigo comparar a minha média ali até por CBO. CBO é o Cadastro Brasileiro de Ocupações. Ocupações, né? Então eu consigo chegar nesse nível e eventualmente eu consigo verificar se existem discrepâncias do salário praticado dentro da minha organização comparado ao mercado daquela respectiva região. E isso só é possível porque meu sistema é SaaS. Então isso possibilita eu conseguir fazer a comparação com demais empresas aí do Brasil a partir de consultas externas, né, APIs, e fazer essa comparação com o que eu estou praticando aqui abaixo da minha organização. Isso também é um bom balizador, é fundamental ali para uma tomada de decisão, até se eventualmente eu tenho que proceder com algum reajuste salarial, eventualmente fazer uma análise prévia se é válido ou não eu abrir uma unidade ou mais algumas unidades no respectivo estado. Então eu acredito que seja também um diferencial sistêmico que é relevante aqui ser mostrado. É, é, Eu acho que é válido porque nós temos clientes com unidades no Brasil inteiro. Então, isso aí permite uma visibilidade também, até de diferença de estado e tudo. E isso pode ser fundamental ali, estratégico para o negócio, até na tomada de decisão de quais unidades, onde abrir, onde que é mais rentável. Eu acredito que toda essa visibilidade vem a partir do que o sistema disponibiliza aqui nessa funcionalidade que nós disponibilizamos aqui para a média salarial. então, o que você estava comentando é o seguinte, é que eu, como gestor, se eu quiser abrir uma unidade, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eu consigo visualizar, comparar a média salarial do mercado, da área, da região, com a média salarial que a minha empresa
que eu tenho hoje aqui dentro da empresa, é isso Uhum. que Exatamente, fazer. Ou seja, eu exatamente, consigo verificar se eu estou muito fora ou se eu estou muito dentro, ou se eu estou exatamente. abaixo do que está pagando hoje. E, Isso, consequentemente, se eu estiver muito abaixo, eu falei, poxa, eu estou entendendo por que eu estou tendo uma rotatividade grande, eu tenho que dar exato. uma equilibrada Isso. nisso aí. Eu tenho que dar uma equilibrada e tudo, tô tendo muita rotatividade, o turnover tá alto, será porque aí eventualmente eu posso detectar que o meu salário, minha média salarial ali tá menor do que o mercado. Em contrapartida, eventualmente eu posso ver mercados, estados ali também que eu tenho que equiparar mais ou que eu posso otimizar, melhorar ali meus contratos devido ao fato de eu estar com um custo mais elevado, enfim. Entendi. E Isso também você consegue mostrar isso para a gente sim. ver como é que funciona? E outra coisa que você falou, como está em nuvem, que eu queria que você mostrasse para a nossa audiência aqui, é que essa comparação, então, ela busca de um órgão específico que traz para ter a comparação? Exatamente. Ela consegue procurar dentro das nossas próprias organizações, Ok, dentro da nossa própria infraestrutura aí, uma vez que ele é um sistema em nuvem, ele é um sistema único provido para todas as nossas centenas de clientes. legal. Então, consigo fazer a comparação entre organizações, o que é interessante porque são organizações normalmente do mesmo segmento, no caso da Tecnisa, Uhum. então isso aí é muito relevante, muito importante, mas ela também faz consultas a alguns endpoints, algumas APIs externas para complementar essa informação também e ter a informação o mais real possível ali do que está acontecendo no mercado, né? Bacana, Daquele respectivo estado. bacana. Então, até enquanto você está mostrando aí o gestor, olha que interessante isso. A solução ela vai te dar uma visão gerencial para saber se você está, né, sua turma, sua equipe que está trabalhando naquele local, a média salarial está dentro ou está fora do mercado. Então isso, poxa, isso é muito legal, porque eu consigo estar, quando o colaborador fala, poxa, mas eu tô ganhando muito pouco, eu estou muito abaixo, eu consigo, não, você está dentro da média do mercado, dentro da média do segmento. Então isso, mas, pô, isso é legal porque ajuda muito a eu ter uma visão exatamente como é que tá, se eu estou muito fora, ou se eu estou muito dentro. Então, legal isso. Isso imagino que seja uma ferramenta ou uma solução assim bem prática e bem importante para a gestão daquela unidade, né? Sim, sim. Então ela faz a demonstração aqui por estados, igual estou demonstrando. Tem cada um dos estados e dentro do estado ele tem valores gerais ali da média salarial da organização em São Paulo, se comparado ao mercado ali de São Paulo como um todo. E posteriormente ela vai estratificando essa informação. Então eu conseguiria ver dentro de um determinado departamento, dentro de um determinado contrato, uma determinada unidade ali no estado de São Paulo, as diferenças, inclusive por CBO, igual eu destaquei. Então, eu tenho um menor salário para um respectivo CBO, eu tenho uma média, eu tenho um maior salário também apurado ali daquele respectivo CBO dentro da minha organização e eu faço a comparação também com a média de salário do Do mercado. mercado. E posteriormente, a nossa solução também disponibiliza gráficos aqui para que essa informação também seja disponibilizada de forma mais visual, fique mais fácil ali para a tomada de decisão estratégica da empresa, dos envolvidos ali. E isso é feito para cada uma das minhas unidades gerenciais e para cada um dos estados também. Legal. Poxa, e isso, a praticidade disso, a agilidade disso, para saber essa informação demora muito tempo? Isso é atualizado? Como é que é a atualização disso? Nesse caso aqui, a atualização disso não existe um processo prévio dessa atualização. Basicamente, uma vez que você fez a apuração e essa informação está constando em nossos servidores, elas estão constantemente ali sendo atualizadas a partir da própria operação, né? É. Nós temos dentro da nossa unidade aqui, dentro da nossa infraestrutura, cada um dos nossos clientes representa uma organização aqui dentro do nosso negócio e a atualização disso é dinâmica a partir da própria operação dos nossos clientes. Quando envolve aí eventualmente o consumo de uma API, de um endpoint externo, que aí é pontual, é para os casos de eventualmente aquela organização não tem nenhuma unidade no respectivo estado. Que nesse caso aí a única informação que você vai ter é a do mercado mesmo. Eu não tenho ainda informação alguma de alguma unidade operacional dentro do estado. Aí sim são feitas consultas externas também, né? Legal. Nesse caso. Poxa, Marcelo, assim, é, esse bate-papo nosso aqui, assim, que eu vi, são tantas inovações, tem tanta coisa legal, tem tanta coisa importante,
que eu acho que quem estava aqui com a gente assistindo aqui, acompanhando, vai se interessar ou ficou interessado em conhecer mais aqui sobre as soluções que a gente tem, sobre o que está vindo por aí, porque eu estou sabendo que a gente está trabalhando com muita coisa nova Isso. para chegar, porque não dá também o volume de. Assim, a IA possibilita tanta coisa assim, com inovação tecnológica, né? E inteligência artificial, que eu fico Sim. assim. Toda hora eu escuto assim, alguém fala, pô, vamos lançar isso, vai ter aquilo. Eu acho assim, pô, cara, tem que ter gente para poder. Exatamente. Gente, organizar o backlog, priorizar, Exatamente realmente isso. isso aí dá um trabalho, É, mas novidades não faltam e isso no campo de tecnologia é fundamental e cada vez mais tentando automatizar os processos e trazendo a informação trabalhada, né? Não só o dado, mas a informação trabalhada de modo que os nossos clientes consigam tomar a melhor decisão possível no contexto, né? Mas bacana. realmente, se não organizar, a gente fica louco. Porque é muita coisa. Muita demanda e para mim que veio da tecnologia, amo, sou entusiasta da área assim, é sensacional trabalhar com isso e a gente às vezes tem aquele ímpeto de querer fazer tudo ao mesmo tempo e tudo, mas é bom organizar, priorizar. As liberações do sistema são mensais, é diferente um pouco assim, a gente não tem processos longos, demasiados para poder fazer a liberação. Então, mensalmente a gente libera e temos novidades mensalmente aí para agregar valor ao negócio do nosso cliente. Bacana. Marcelo, bom, queria agradecer aqui a você por esse tempo aqui com a gente, né? E por compartilhar aqui tanto conhecimento, tanta informação e mostrar também como é que o nosso produto, o HCM, ele ele tá evoluindo baseado assim, nos desafios que os RHs hoje das empresas têm, né? É isso Exatamente. que eu acho interessante, porque o foco está sendo de acordo com o desafio dos clientes, a gente tem trazido isso para dentro e trabalhado nessas melhorias para poder facilitar o trabalho, né, dos gestores de RH, né? Eu acho que isso é Não, fundamental, importantíssimo, né? exatamente. Sempre esse olhar para o mercado, esse olhar cuidadoso, cauteloso, assim, esse olhar para o nosso cliente, de suas dores, assim, igual você usou a palavra, eu gostei da palavra aí, dores, porque realmente nosso trabalho aqui é de encantar, é de minimizar a dor, é de tornar o trabalho dos nossos clientes melhor. E também com o advento da própria IA, até as liberações das implementações também tendem a ser mais ágeis, né? A gente, na atualidade, no nosso ambiente de desenvolvimento, a gente usa a IA também para o desenvolvimento daquilo. Então, as liberações sistêmicas, as novidades, assim, elas são liberadas também com mais rapidez. Acredito que isso também seja um diferencial e é um diferencial para os nossos clientes também, né? Porque eventualmente eles dependem de alguma implementação sistêmica, alguma funcionalidade sistêmica para encantarem os clientes deles, né, com essas Exato. funcionalidades, né? Isso é importante. Isso. Bom, Marcelo, mais uma vez agradecer. Aqui a gente tem o costume, Marcelo, de brindar aqui cada convidado que vem aqui. Então, Beleza. É, obrigado aí eu que agradeço a pela oportunidade. oportunidade. Você que ficou com a gente aí até agora, muito obrigado aí pela presença. Se você gostou desse conteúdo, pode acessar. Marcelo, se o pessoal quiser saber mais sobre a nossa solução, como é que faz aqui, contacta com você direto, como é que funciona hoje o canal de comunicação para poder saber mais sobre o que a gente falou aqui, com certeza outras coisas novas. Ah, sim, nós temos canais de comunicação e nós estamos em todas as redes sociais, Vencer Tecnisa, Tecnisa Oficial. Nós temos também os canais específicos aí para falar com o nosso time comercial. E normalmente, assim, eu gosto também, podem me acessar diretamente também, que eu estou Você sempre atende disponível, também, eu né? atendo também. Aqui a gente é o seguinte, a gente tem a equipe comercial, mas o desenvolvimento também ajuda no comercial. Quando precisa de montar um time aqui para poder mostrar novidade, a gente não mede esforço, não. Eu Não, sei que ele sai daqui o cara do comercial, o cara do produto, o cara do relacionamento, vai todo mundo junto e entra exatamente. para dentro do cliente, né? Exatamente, o nosso squad, principalmente, ele é muito unido, então a gente está sempre o tempo todo trocando figurinhas aí com a turma comercial, enfim, marketing, implantação também, estamos acompanhando todos os projetos assim, tem sido uma satisfação me envolver com isso. Legal demais. Bom, como eu falei, esse bate-papo nosso aqui, nós vamos ter outras edições do Café com Novidades, principalmente voltado para a parte de recursos humanos e do HCM, que é uma solução que dá assim, a gente está tendo uma aceitação excelente desse produto com os nossos clientes, principalmente os clientes que já estão usando outros produtos da Tecnisa,
Se ficou alguma curiosidade, como o Marcelo comentou, acessar as nossas redes sociais, pode entrar lá, mandar alguma informação, alguma dúvida, para querer saber mais, né? O E site o também, site também da tem muita Tecnisa, né? informação também do HCM, todas as soluções da Tecnisa e todas as soluções do contexto do HCM também. Exatamente. Nosso time está aqui pronto para atendê-los, para poder apresentar soluções novas, para ir dentro da sua empresa, apresentar a solução que a gente tem e mostrar como é que a gente consegue transformar o seu departamento pessoal, automatizando ele, deixando ele mais ágil, né, e melhorar a eficiência do seu negócio, que é a gestão de pessoas. Agradeço mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.